Por que dipirona é vendida no Brasil, mas proibida em parte da Europa? Disponível há um século, o remédio isento de prescrição é indicado no Brasil para tratar febre e dor, mas uma polêmica nos anos 1970 fez com que ele se tornasse praticamente desconhecido em diversos países atualmente. Hoje nossa jornada nos levará a descobrir segredos surpreendentes que estão à espera de serem revelados. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique no botão de inscrição e toque no sininho para não perder nenhum de nossos episódios. E claro, compartilhe suas próprias curiosidades nos comentários abaixo. Uma das soluções para aliviar febre e dor, a dipirona sempre figura na lista dos remédios mais vendidos no Brasil. Mais de 215 milhões de doses deste medicamento foram comercializadas no país apenas em 2022, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em outras partes do mundo, porém, a realidade é completamente distinta. Em lugares como os Estados Unidos e uma parcela da União Europeia, esse fármaco está proibido há décadas. Por trás do veto da dipirona nesses locais, está uma grande controvérsia sobre um possível efeito colateral grave da medicação, a agranulocitose, uma alteração no sangue grave e potencialmente fatal marcada pela queda na quantidade de alguns tipos de células de defesa. Mas o que há de evidência científica por trás dessa alegação? E em que casos esse remédio realmente faz a diferença? Para entender essa história, é preciso conhecer o mecanismo de ação desse remédio. Funcionamento misterioso. A dipirona foi criada em 1920 pela farmacêutica alemã Rechet AG. 2 anos depois, ela já estava disponível nas drogarias, inclusive no Brasil. Ela ficou conhecida pelo nome comercial Novalgina, que hoje pertence ao laboratório francês Sanofi. Outros remédios populares que trazem dipirona são o Dorflex, também da Sanofi, e a Neosaldina da Hypera Pharma. Todos eles estão disponíveis nas farmácias e não precisam de receita médica para serem comprados pelos consumidores. E apesar dos 100 anos de história, a forma como esse fármaco funciona para baixar a febre e aliviar a dor ainda está cercada de mistérios. A farmacêutica bioquímica Laura Marise, doutora em biociências e biotecnologia, explica que a principal suspeita é que a dipirona atue contra uma molécula inflamatória conhecida como COX. A hipótese é que ela iniba a COX, inclusive um dos tipos dessa molécula que é exclusivo do sistema nervoso central, o que aliviaria a inflamação por trás da febre e da dor, diz ela. A proibição. A dipirona estava amplamente disponível em boa parte do mundo até meados dos anos 1960 e 1970, quando começaram a surgir os primeiros estudos que criaram um alerta sobre o risco de agranulocitose. Um trabalho publicado em 1964 calculou que essa alteração sanguínea grave acontecia em um indivíduo para cada 127 que consumiam a aminoperina, uma substância cuja estrutura é bem parecida à da dipirona. Tendo como base essa semelhança química, os autores não fizeram distinção entre as duas moléculas e assumiram que os dados obtidos para a aminopirina seriam também aplicáveis à dipirona, aponta um artigo da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade de São Paulo, publicado em 2021. A partir dessa e de outras evidências, a Food and Drug Administration, FDA, a agência regulatória dos Estados Unidos, decidiu que a dipirona deveria ser retirada do mercado americano em 1977. Pouco depois, outros países tomaram a mesma resolução, como foi o caso da Austrália, do Japão, do Reino Unido e de partes da União Europeia. E a proibição dela aconteceu justamente nos países que mais fazem pesquisas de eficácia e segurança sobre medicamentos, destaca Marise. Segundo ela, isso diminuiu o interesse em fazer testes e investigações sobre a dipirona, o que fez o fármaco se tornar praticamente desconhecido nesses lugares desde então. A partir dos anos 1980, começaram a surgir novas evidências sobre a segurança da medicação, que jogaram mais controvérsia na discussão. O estudo Boston, por exemplo, foi realizado em 8 países: Israel, Alemanha, Itália, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia, e envolveu dados de 22,2 milhões de pessoas. Os resultados encontraram uma incidência de 1,1 caso de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona, o que é considerada uma frequência bem baixa. Em Israel, uma investigação realizada com 390 mil indivíduos hospitalizados calculou um risco de 0,0007% de desenvolver essa alteração no sangue e de 0,0002% de morrer por causa desse evento adverso.
Já na Suécia, que voltou atrás e liberou a dipirona brevemente nos anos 1990, foram detectados 14 episódios de agranulocitose possivelmente relacionados ao tratamento, com um caso para cada 1.439 indivíduos que tomaram esse fármaco. Essa frequência mais alta, aliás, fez com que o país nórdico proibisse a comercialização do fármaco novamente em 1999. Mas o que justifica essa disparidade de resultados? Embora não exista uma explicação clara, Marini aponta 3 fatores que ajudam a entender o cenário. Primeiro, há uma mutação genética que parece facilitar o aparecimento da granulocitose em alguns indivíduos que usam dipirona. E sabe-se que essa mutação é mais comum em populações dos Estados Unidos e de partes da Europa, diz ela. Em segundo e terceiro lugares, dosagens mais altas e uso por tempo prolongado também influenciam nesse risco, completa. E no Brasil? A dipirona foi alvo de uma grande pesquisa realizada na América Latina que ficou conhecida como Latinstad. Entre janeiro de 2002 e dezembro de 2005, cientistas de Brasil, Argentina e México se debruçaram sobre dados de 548 milhões de pessoas. Nesse universo foram identificados 52 casos de agranulocitose, o que representa uma taxa de 0,38 caso por milhão de habitantes ano. O trabalho latino ainda mostrou que esses episódios de alteração sanguínea grave são relativamente mais comuns em mulheres, crianças e idosos. Pouco antes disso, em 2001, a Anvisa realizou um evento chamado Painel Internacional de Avaliação de Segurança da Dipirona, em que foram convidados especialistas brasileiros e estrangeiros. O objetivo deste painel foi a promoção de amplo esclarecimento sobre os aspectos de segurança da dipirona, contextualiza a agência, em nota enviada à BBC News Brasil. Conforme o relatório final, as conclusões do referido painel foram que há consenso de que a eficácia da dipirona como analgésico e antitérmico é inquestionável e que os riscos atribuídos à sua utilização em nossa população são baixos e similares, ou menores, que o de outros analgésicos antitérmicos disponíveis no mercado, complementa o texto. A Anvisa reforça que desde a realização do painel há 22 anos, não foram identificados novos riscos ou emitidos novos alertas de segurança relacionados à dipirona, e portanto, não há qualquer discussão sobre uma eventual proibição de venda dela no Brasil. Além do país, a dipirona também está disponível em Índia, Alemanha, Espanha, Rússia, Israel, Argentina e México, entre outros. A BBC News Brasil também procurou as farmacêuticas responsáveis pelas versões comerciais mais populares da dipirona no país. A Sanofi, que fabrica Novalgina e Dorflex, disse que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira vigente, em especial a legislação sanitária e as regulamentações da Anvisa em vigor. Reiteramos que a dipirona está no mercado mundial há mais de 100 anos e é utilizada por milhões de pacientes em todo o mundo, diz o laboratório, que também classifica como inquestionável a eficácia da medicação. A Hypera Pharma, que faz a Neosaldina, informou que a dipirona é um princípio ativo liberado pela Anvisa para comercialização no Brasil, e todos os produtos da farmacêutica que contêm a molécula contam com registro aprovado na agência, com comprovação de segurança e eficácia. Já a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde, ACESA, afirmou que, quando usada de acordo com as indicações médicas e seguindo as doses recomendadas, a dipirona é considerada segura para a maioria das pessoas. As instruções presentes nos rótulos dos MIPS devem ser seguidas com rigor, as doses devem ser respeitadas, evitando-se a automedicação excessiva, conclui a entidade. Eficácia e modos de uso. Além das questões envolvendo a segurança, a dipirona foi objeto de uma série de estudos que testaram se ela realmente funciona na prática. Segundo Marise, que também é fundadora do canal de divulgação científica Nunca Vi Uma Cientista, as evidências sobre a eficácia dela são um pouco mais conclusivas quando comparadas a de outros fármacos comumente usados contra dor e febre. Ela tem um efeito bem intenso, a ponto de conseguir competir com os opioides em certos casos ou até mesmo ser usado para aliviar a dor em ambiente hospitalar. Mas é claro que não temos tantos estudos para a dipirona como para outras drogas mais modernas, até pela proibição de uso dela nos Estados Unidos e partes da Europa, complementa. O Instituto Cochrane, que realiza revisões de publicações científicas para definir o nível de evidência sobre diversos procedimentos, calcula que uma única dose de dipirona é capaz de aliviar a dor moderada ou severa após cirurgias em 7 a cada 10 pacientes.
O número é maior do que o observado com placebo, uma substância sem efeito terapêutico, que resultou em melhoras nos sintomas para 3 em cada 10 indivíduos. A Cochrane também observa uma eficácia da medicação contra a dor de cólicas renais. Já para a dor no geral, o efeito da dipirona foi observado em 5 a cada 10 usuários. O índice ficou ligeiramente mais baixo em relação a outras opções farmacêuticas, como combinações de ibuprofeno e paracetamol, 70%. O uso de uma ou outra opção que atua contra dor e febre, como dipirona, paracetamol, ibuprofeno, entre outros, depende muito de características individuais e costumes familiares, observa Marise. Mas é claro que, assim como ocorre com qualquer opção terapêutica, é preciso ler atentamente as informações disponibilizadas pelo fabricante, respeitar o limite de consumo diário e conhecer os possíveis efeitos colaterais. Segundo a bula da dipirona registrada no Brasil, adultos e adolescentes acima de 15 anos podem tomar de 1 a 2 comprimidos de 500 mg até 4 vezes ao dia. Para esse público, o limite de consumo diário é de 4 gramas, ou 4.000 mg. O remédio não é indicado para crianças com menos de 3 meses de idade ou que têm menos de 5 quilos. A dipirona em comprimidos não deve ser utilizada por menores de 15 anos, e recomenda-se sempre a supervisão de um médico nesses casos. É possível encontrá-la na forma de xarope, gotas e supositórios, além das versões injetáveis e intravenosas disponíveis em ambiente hospitalar. Para não ultrapassar os limites de segurança, é importante ler atentamente o rótulo e a bula, pois algumas opções farmacêuticas trazem dipirona na fórmula junto de outros princípios ativos, e um descuido pode fazer alguém exagerar na dose segura sem querer. O uso da dipirona também deve ser mais cuidadoso em pacientes com problemas nos rins ou no fígado, para evitar crises agudas nestes órgãos vitais. Exagerar no consumo de dipirona pode provocar enjoo, vômito, dor abdominal, disfunção renal e hepática, tontura, sonolência, coma, convulsões, queda de pressão arterial, arritmias cardíacas e mudança na coloração da urina. Entre os efeitos colaterais menos graves que a granulocitose, que é considerada muito rara na população brasileira, algumas pessoas podem sofrer quadros alérgicos ou hipotensão, queda da pressão arterial, após tomarem a dipirona. Nesses casos, a recomendação é não usar o fármaco e procurar um profissional da saúde se o incômodo não passar ou piorar. É importante reforçar que a dipirona é uma droga segura, mas, assim como qualquer medicamento, não é isenta de riscos, lembra Marini. Ela é indicada para tratar quadros agudos de dor e febre, e não deve ser usada de forma contínua, por semanas, meses ou anos, como é comum vermos algumas pessoas fazerem, conclui a farmacêutica. E assim concluímos mais uma incrível jornada pelo mundo das curiosidades surpreendentes. Se você está tão apaixonado por aprendizado quanto nós, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias descobertas. Juntos continuaremos desvendando os segredos mais fascinantes do nosso mundo. Até a próxima aventura!